Você sabia que houve um período na história do Brasil que as pessoas eram coagidas a votar em determinados candidatos? Era o chamado voto a cabresto, que vigorou com o coronelismo da República Velha, em que as pessoas que trabalhavam e dependiam dos coronéis eram coagidas, às vezes com violência, para votar em candidatos escolhidos pelo patrão. Vale lembrar que na época o voto era totalmente aberto. De lá para cá houve avanços importantes. O voto se tornou secreto, o que garantiu mais autonomia aos votantes. Mas será mesmo que o voto de cabresto não existe mais? Existe sim, mas em um novo formato. O voto de cabresto se transformou no voto de cajado, uma versão adotada pelas igrejas evangélicas para fazer fiéis votarem em candidatos crentes. Eu quero falar justamente disso aqui. Como a bancada evangélica se tornou tão relevante no debate político? A bancada evangélica foi formada a partir de um boato, porque a Igreja Católica, na Constituinte de 1988, tentaria tornar o catolicismo a religião oficial do Brasil. Essa fake news da época deu início à Frente Parlamentar Evangélica, que até 1995 tinha uma participação tímida na Câmara e no Senado, com apenas 31 parlamentares, contando senadores e deputados. A primeira grande campanha eleitoral que uniu os evangélicos às eleições foi a de 1998, para o governo do Rio de Janeiro, com Antony Garotinho, pelo PDT, e a vice Benedito da Silva, pelo PT. Ambos, na época, membros da Igreja Presbiteriana. Ali era dada a largada para o meio evangélico atuar como um protagonista político. A igreja passou a ser um ator eleitoral que fortalecia a bancada evangélica, e isso deu um novo fôlego à cultura do voto a cabresto. Por quê? Porque existe um jeito evangélico de pedir votos e fazer política dentro dos templos. Muitos acham que só o fato de um candidato usar nas urnas seu título sacerdotal de pastor, evangelista ou até missionário já consegue captar votos do público evangélico, mas não é assim que funciona. Isso é pouco relevante na hora de decidir o voto. O que pesa mesmo é a institucionalidade evangélica. E o que é isso? Como em época eleitoral não se pode dar o microfone para os candidatos, a estratégia se concentra na liturgia do culto. Se algum candidato que a instituição apoia está presente no culto, o dirigente costuma dizer no microfone que tal candidato está lá, naquele momento. No final do culto, da celebração, fazem até uma oração pelo candidato. A oração, nesse momento, se torna um artifício para abençoar e legitimar o candidato. Normalmente, denominações e igrejas grandes, como a Assembleia de Deus e Universal, têm diversos candidatos, e essa estratégia potencializa a candidatura de todos eles. De 2015 para cá, as candidaturas de evangélicos, turbinadas pelo voto de cajado, guinaram para a direita. A bancada evangélica eleita em 2018 é a mais governista dos últimos 20 anos. Se antes a participação no Congresso era tímida, agora ela é decisiva. Se antes a religião, apesar de presente, não era o motivo do voto, agora ela se torna pré-requisito para legitimar a candidatura. Essa é a principal diferença dos anos 90 para 2020. Isso diz muito sobre como existe uma distorção por parte de algumas igrejas sobre qual é a tarefa da política partidária. Ser evangélico não garante uma qualificação para o serviço público, mas não se reflete sobre isso na maioria das igrejas. Fomentar candidaturas em instituições religiosas, sobretudo na hora dos cultos, se configura crime eleitoral. Em 2018, houve mais de 200 denúncias de propaganda religiosa irregular. E o PSL foi o partido mais denunciado. Tivemos uma cena emblemática do próprio Bolsonaro na sua campanha em 2018, na qual ele subiu no púlpito da Igreja Batista Atitude para receber a bênção do pastor. E ainda que você seja votante de outro candidato, eu te entendo, te respeito, mas eu queria que você orasse por esse homem. Nós vamos pedir força para a sua família, pedir força para a sua caminhada. Sua esposa é membro da nossa igreja, ativa, dedicada ao ministério da nossa igreja. Não preciso concordar com tudo o que Bolsonaro pensa para amá-lo e para interceder por ele. Você concorda comigo? E se for a vontade de Deus, que você seja, no dia 1º de janeiro, presidente do Brasil. É um exemplo do voto de cajado evangélico. Ele não precisa ser imposto, porque é resultado de uma relação de anos da liderança pastoral com sua igreja. Vimos no início deste ano o caso do pastor da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, que em pleno culto de domingo pediu assinaturas para a criação do partido do presidente Bolsonaro. Emerson Patriota usou a estrutura da igreja para conseguir montar
todo evento partidário, inclusive com ônibus do futuro partido estacionado dentro da igreja. Outro ponto curioso é que, apesar de muitos políticos evangélicos conseguirem seus votos na igreja, eles não apresentam projetos de leis voltados à questão religiosa, que dificilmente são aprovados. Isso revela que o projeto de poder evangélico liderado hoje por neopentecostais, pentecostais e neocalvinistas não está comprometido com partidos e pouco se trata de religião ou até teologia. Ele é sim um projeto político de cunho socioeconômico que favorece interesses privados de grupos que usam da religião para fins próprios. Você quer ver um exemplo? Para o Edir Macedo não importa se ele está abraçando Dilma, Lula, Temer ou até Bolsonaro. Se ontem ele apoiava o partido A ou o partido B, o que importa é fortalecer sua base partidária. Grande parte da igreja evangélica, que é formada por mulheres e negros, não estão representados devidamente. A realidade da mulher e do negro nas agendas políticas da bancada evangélica não são levadas a sério. É bom lembrar que alguns evangélicos lutam contra essa cultura dentro das igrejas. Tivemos grandes campanhas nacionais contra o voto de cajado desde 2012, lideradas pela Rede Fale, um espaço evangélico que conecta diversos grupos compromissados com os direitos humanos e com o Estado Democrático de Direito. Tivemos também, em 2018 e agora em 2020, lideranças e articulações evangélicas progressistas que já estão se articulando para participar das eleições municipais, comprometidos com o Estado laico. Em junho, foi iniciado um debate no próprio TSE sobre abuso de poder religioso como crime eleitoral. Mas cabe a nós, da sociedade civil, principalmente os evangélicos, que se sentem incomodados com a situação de uma bancada cada dia mais envolvida em escândalos de corrupção e condutas que ferem os direitos humanos, nos posicionarmos. A contradição na democracia ela é bem-vinda, mas discursos de ódio ou sectários, não. Todos nós precisamos combater condutas que enfraquecem a democracia, seja dentro ou fora das igrejas. Oi, gente, eu sou a Natália Braga, estagiária de jornalismo do Intercept, e tá na hora do Você Sabia? Você sabia que esse conteúdo que você acabou de assistir, assim como todos os outros que a gente publica no Intercept, estão aí gratuitamente na internet? Se você também acredita em um jornalismo independente de verdade, então é só ir em theintercept.com/ajude ou clicar no botão que está aqui aparecendo do meu lado. Eu vou ficar aqui só esperando você clicar nesse link, viu? Porque a gente precisa de você de verdade para continuar fazendo esse trabalho.